Suricamando com de Camandarabachai, Labassuki ando comandarabasúbia, Subiquiamantu comambaçu, Stubiquiabatu comantu comandarabatai, Stocomantu com de Kenderebechei. Deus, ele não está satisfeito, ele quer quebrar. Eu estava meditando também no ministério do profeta Elias. Existem dois elementos da natureza a qual Deus ele estava se manifestando. Olhe para o seu irmão e diga assim: aperta o cinto, porque o negócio vai esquentar. Ei, diga para ele: aperta o cinto, porque o negócio vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo aqui, vai pegar fogo aqui, vai pegar fogo nesse altar, vai começar a pegar fogo nesse altar, vai passar por esta igreja, vai passar no teu coração, vai entrar na tua casa, vai entrar no teu lar. Ei, o fogo de Deus ele vai descer. Aperta o cinto aí, porque você vai voar nas asas do Espírito neste lugar. Aperta o cinto aí, porque o fogo de Jeová ele vai descer aqui neste lugar. É para consumir tudo que não presta. Existem dois elementos da natureza a qual Deus ele se manifestava no ministério do profeta Elias, a qual é a água e o fogo. Diga comigo: água e o fogo. Aleluia. Primeiramente quero falar sobre a água. Quando nós falamos de água, falamos de três situações existentes na vida do ser humano: alegria, aleluia, alegria. A Bíblia diz, João, capítulo 4, o Evangelho de São João, capítulo 4, Labassuki Antocondarabachai, versículo 14. Você não precisa abrir sua Bíblia, somente fique ligado. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Outra situação a qual eu vejo quando eu medito nesta palavra água, fala de vida. João capítulo 7, versículo 38 diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando falamos de água também falamos de limpeza. João capítulo 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E eu posso também observar no ministério do profeta Elias, 1 Reis capítulo 1, versículo 17. Deus ele tinha fechado o céu, tinha fechado, aleluia, o céu para que a chuva não descesse sobre aquela nação. Mas o 1 Reis capítulo 18, versículo 45, Deus, aleluia, tinha dado uma revelação para o profeta Elias, aleluia, que Deus iria novamente abrir o céu e derramar chuva, derramar água, é sobre a nação de Israel, é para acabar com aquela seca que estava reinando na nação de Israel. Deus novamente ele abre o céu e derrama água, derrama chuva, é sobre a nação de Israel, para acabar com aquela fome, com aquela sede. Ei, Deus nesta noite ele vai derramar a fonte da água viva sobre você. É para acabar de uma vez com a sequeira, com a baixai, com a morte que tem estado dentro da tua vida. Deus ele vai de uma vez acabar com a seca espiritual que há muitas das vezes na tua vida, no teu coração. Eu posso até mesmo acreditar que você não está nesta situação, mas Deus ele vai derramar esta água, esta chuva sobre a tua vida. É para acabar de uma vez com a frieza espiritual. Quando você entrar na casa do Senhor, não será mais frio espiritualmente, não será mais nem morno na baixai. Deus ele vai te aquecer, aleluia. Esta água vai jorrar do seu interior. A Bíblia diz: quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, o rio de água viva ele quer fluir na sua vida. Abassúbia. Tem outra situação aqui a qual eu quero ministrar concernente ao fogo.
Eu quero dar um título a esta mensagem: chamada de fogo. Diga bem alto comigo: chamada de fogo. Chamada de fogo. A Bíblia diz que Deus, ele é fogo consumidor. Fogo consumidor. Fogo consumidor. Mas podemos entender que Deus, mediante ao fogo, aleluia, podemos observar que o fogo, quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele vem com uma finalidade. Existem 3 tipos de fogo: fogo material. E este fogo, ele é alimentado pelo oxigênio. O fogo material, ele é alimentado pelo oxigênio. Você pode observar, quando você abafa o fogo se apaga, porque o oxigênio é eliminado ali daquelas chamas. Existe outro fogo, que é o fogo do inferno, que é para castigar os desobedientes. E existe outro fogo, que é o fogo espiritual, é o fogo da presença divina. Agora eu quero ministrar ao teu coração aqui nesta noite. Aleluia. Se o fogo material, ele é alimentado pelo oxigênio, o fogo de Deus, ele é alimentado pela tua adoração, pelo teu louvor. Podemos observar quando o culto está, parece que não vai acontecer nada. Quando de repente o irmão ali no canto direito começa a dar glória, começa a dar aleluia, aquela brasa que está sobre a vida daquele irmão começa a se acender, e a outra brasa que está próximo a ele também começa a sentir aquele fogo e começa a dar glória, começa a dar aleluia, e esta brasa também começa a se acender. Quando de repente a outra brasa que está lá no outro campo começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a glorificar ao Senhor. Quando de repente toda a igreja está glorificando, quando de repente todo o povo está louvando ao Senhor, e quando de repente a labareda começa a se acender no meio da igreja, no meio do seu povo, e você pode observar a presença de Deus, ela desce no meio dos louvores, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Quando você louva, glorifica, exalta o nome do Senhor, Deus, ele derrama o fogo sobre a tua vida, e este fogo começa a acender o teu coração, a tua alma, aquela chama que outrora estava morta, estava perdida, aquela chama que você tinha deixado se apagar, Deus, ele começa a acender essa chama no teu coração. E você pode perceber que quando o fogo desce, você não consegue suportar, você começa a falar em outras línguas, você começa a falar em mistério com o Senhor, começa a sapatear, pular. Quando de repente você é arrebatado, e Deus, ele começa a revelar para você coisas sobrenaturais, coisas divinas, tudo isso mediante ao fogo que Deus, ele derrama sobre a sua igreja. O fogo também, quando vem sobre a vida de uma pessoa, é para purificar, para tirar toda a impureza que há na vida do crente. Tem pessoas que oram ao Senhor a seguinte maneira: Deus, purifica a minha alma, Deus, santifica a minha alma, aleluia. E Deus olha no céu: sim, eu vou santificar, eu vou purificar, mas será por meio de fogo. Receba fogo. E a pessoa começa a passar, aleluia, por situações difíceis, ela não consegue entender. É o fogo de Deus que está vindo sobre a pessoa, arrancando toda a impureza. Muitas das vezes a pessoa começa a ser tentado, o diabo se levanta tentando fazer a pessoa cair, a pessoa pecar, e aquele fogo começa a arder no seu coração, e você pergunta ao Senhor: Deus, por que desta prova? Deus, por que desta situação? Aleluia. Deus, ele joga você na prova, é para te aprovar. E eu não estou falando de enfermidade, miséria, doença não, viu? Porque tem muito crente nos dias de hoje que diz: aleluia, estou enfermo, estou passando pela prova, estou na miséria, estou passando pela prova. Eu não acredito num Deus que faz isso não. Eu acredito num Deus, aleluia, que te coloca na prova sim, para ver se você vai ser fiel a ele, para ver se você não vai negar a tua fé. O diabo tem enganado muitas pessoas nos dias de hoje, tem colocado enfermidade, tem colocado a doença, e a pessoa está pensando que é Deus que está provando. É o diabo que está se levantando contra a pessoa. Deus, ele vai começar a abrir os teus olhos espirituais, para você poder ter discernimento do Senhor.